Olá, esse é o segundo vídeo da nossa série de como ter pensamentos e atitudes disruptivas para encarar essa crise no mundo dos negócios na área de saúde, tanto para você que é médico ou dentista. Nesse momento de isolamento, as clínicas médicas e odontológicas, elas têm autorização para funcionar. Então, se você decidir que você quer funcionar o seu negócio, você pode. Óbvio que você precisa tomar e redobrar os cuidados com álcool, máscara nos funcionários, sua máscara, lavar muito bem as mãos com água e sabão e todas as mesas e os desks de atendimento serem higienizados com álcool. Obviamente, avisar os pacientes que estiverem resfriados ou com febre para não comparecer e também os pacientes muito debilitados. Mas sem dúvida nenhuma, as clínicas podem funcionar, tem autorização para isso. Se você puder ajustar a agenda com horários mais espaçados, na própria recepção deixar algumas cadeiras vagas, orientar para vir com pouco acompanhante e na hora da consulta entrar sem acompanhante. Obviamente as crianças e os idosos têm direito legal de ter um acompanhante na consulta. As cirurgias, a própria AMB autoriza alguns procedimentos eletivos no momento, basta que você que é cirurgião mande uma carta ou um e-mail solicitando para o diretor do hospital a necessidade da cirurgia. Todas as cirurgias que, embora eletivas, você como profissional considere que envolverá um risco de agravamento se você esperar, os diretores estão autorizados a liberar a sua cirurgia. Então você pode escolher algumas e começar a fazer. Agora, o que temos de realmente novo é a liberação emergencial do Conselho Federal de Medicina em relação à telemedicina. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Telemedicina, ou talvez um termo muito melhor, que é a medicina conectada. É muito importante que você entenda que a telemedicina não é uma consulta por telefone, nem pelo WhatsApp, nem pelo Instagram ou Facebook, não é isso. A telemedicina ela é um método de apoio para o profissional, para realizar um ato médico. E com isso, vai envolver todo o raciocínio clínico, com a anamnese, o exame físico é a única coisa que fica prejudicada nesse momento, mas criar uma hipótese diagnóstica, desenvolver uma lógica de raciocínio de diagnóstico, solicitar alguns exames, inclusive emitir algumas receitas até assinadas, isso está autorizado neste momento. No Brasil, o exame físico ainda não está totalmente possível, mas em breve nós vamos ter alguns dispositivos que inclusive o próprio cliente encosta no peito e eu posso receber pelo meu celular ou pela minha plataforma até a ausculta cardíaca, por exemplo. Lesões de pele podem ser fotografadas e encaminhadas para o dermatologista. Então, o exame físico com a tecnologia associada, algumas coisas vão também ser possíveis num prazo curto. O que é muito importante é que você tenha contratos com o cliente, definir com as operadoras que você atende na sua clínica ou no seu hospital, a maneira como vão ser emitidas essas guias, sempre garantindo para o cliente o sigilo médico e o sigilo das informações. Estude com o seu jurídico as formas de contratualização, os termos de consentimento e como serão as formas de recebimento, tanto dos convênios como também particular. E o mais importante, busque uma plataforma profissional segura e comece a estudar, porque a telemedicina realmente é uma tendência muito forte e pode ser uma ferramenta valiosa para multiplicar o seu tempo, não só agora na época de crise, mas provavelmente no futuro próximo. E ainda, falando de estratégia, que tal aproveitar este momento de isolamento, de redução das agendas para crescer, para se desenvolver? Eu quero falar com você de como usar as ferramentas digitais para aumentar a sua audiência e a sua autoridade. É um momento importante para você oferecer para o seu cliente e para possíveis clientes, para as pessoas de uma maneira geral, o que elas desejam. A gente precisa ter muito claro qual é a dor e o desejo das pessoas neste momento. As pessoas querem orientação, as pessoas querem paz, as pessoas querem informação, respeito, as pessoas querem segurança, porque o clima de pânico é muito grande. Então, quando um profissional de saúde se dispõe a oferecer conteúdo, seja escrito ou por vídeo, as pessoas tendem a ouvir e a respeitar muito isso. Então, esse é um momento, não para você fazer um marketing barato, mas para você oferecer conteúdo para as pessoas. Um conteúdo que é despretensioso, mas que tem um valor enorme na ponta, de pessoas onde, nesse mundo de muitas fake news, escutam um médico e escutam com respeito. Então, este é o momento
de você aproveitar as mídias sociais para aumentar a sua autoridade e a sua participação online. A sua autoridade online, ela vai ser a partir de agora cada vez mais pesquisada pelo cliente. Hoje, quando um paciente vai a uma clínica ou um hospital ou ele quer ir a algum médico, antes dele ir para a clínica, ele joga lá no Dr. Google para saber quem é o médico, qual é a sua reputação online. Então esse é um bom momento, que talvez a sua agenda esteja um pouco menor, para você começar a estudar sobre isso. Desenvolva conteúdo, compartilhe saúde e, sem dúvida nenhuma, o seu nome pode ficar em evidência de uma maneira totalmente ética. Outra coisa para este momento é você conhecer algumas plataformas que usam a inteligência artificial e que já dão as dicas práticas e as dicas mais comuns sobre o vírus para a população leiga. Então, conheça algumas plataformas confiáveis e indique e divulgue essas informações nas suas mídias. As orientações também da OMS, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde da sua cidade também devem ser compartilhadas na sua mídia. É importante que as pessoas sintam que você, seja você na linha de frente ou online, esteja apoiando e ajudando a população a passar por esse momento tão difícil. Uma coisa que eu acho muito importante de você abordar como temas na sua mídia social, primeiro, é sobre o uso dos equipamentos de proteção, tanto para os médicos como para os profissionais de saúde, mas também essa ideia de que as pessoas podem ir e devem sair de máscara, por exemplo. As pessoas precisam entender que o vírus pode se multiplicar e pode contaminar muitas pessoas ao mesmo tempo, mas se a gente se proteger e se cada um fizer a sua parte, essa transmissão vai diminuir. Outra coisa que eles estão muito preocupados e precisam entender é que tipo de remédio. Tem que ficar muito claro que ainda neste momento não há nenhum remédio absolutamente confirmado, baseado em evidências científicas, mas vários órgãos de pesquisa do Brasil estão conectados às pesquisas da Organização Mundial de Saúde para desenvolver e para ter evidências robustas e sólidas para que a gente possa indicar um remédio ou outro. As pessoas precisam entender que o teste ele tem dois tipos, um rápido e um que demora um pouco mais. O teste rápido ele só vai dar positivo depois de 7 a 8 dias de contaminação. E o teste que é o tal do PCR, que ele faz com o suave nasal e da garganta, esse sim vai medir o vírus no sangue. Então esse tipo de orientação as pessoas têm muitas dúvidas. E a tal da curva é outra coisa que vale a pena abordar e falar bastante, porque as pessoas, mas tem muitas doenças que matam muito mais do que o vírus, a dengue, a chikungunya e um monte de outras coisas. Sim, mas esse não é o principal ponto. O principal ponto é sobrecarregar demais os serviços de saúde. É por isso que os governos de muitos países estão falando em isolamento social. Por outro lado, quero trazer aqui uma informação. Se o pico que a gente esperava acontecer no Brasil não aconteceu, será que esse pico não está sendo desviado mais para o final do semestre? É para a gente pensar. Qual é o momento? As pessoas querem saber qual é o momento de diminuir esse isolamento e, em vez de um isolamento horizontal, fazer um isolamento mais vertical, onde as pessoas de maior vulnerabilidade vão precisar ficar em casa e os outros vão ter que sair até para fazer com que o país continue funcionando. Então, são muitos assuntos que nós, como profissionais de saúde, podemos colocar nossas opiniões e, sem dúvida nenhuma, esclarecer essa população sobre isso. Será que esse adiamento e essa permanência de um isolamento horizontal por muito tempo não vai fazer com que essa curva chegue mais para o final de junho e talvez coincide com o inverno? Não sei, precisamos pensar sobre isso. Fica aqui algumas dicas do que você pode abordar com o seu cliente ou com seus amigos ou com a sua audiência online. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre planejamento financeiro, pensamento disruptivo, mas em relação ao dinheiro. Vamos falar sobre revisão de contratos, vamos falar de investimentos. E aí a gente conclui, o que será que nós podemos aprender com este momento tão complexo e tão único? Um grande abraço.